Nós temos pregado uma série de mensagens no livro de Neemias, e eu quero convidá-lo a olhar comigo o capítulo de número 2 de Neemias nesta noite, a partir do verso 11. Neemias capítulo 2, a partir do verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. Fortaleceram as mãos para a obra, para a boa obra. Porém Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos, reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Irmãos, nós iniciamos no último domingo uma série sobre tempo de reconstruir. O mundo em que nós vivemos tem passado por uma grande pandemia, talvez a maior pandemia da nossa geração, não a maior pandemia da história, mas a maior pandemia da nossa geração, do nosso tempo, da nossa época. E o mundo tem trabalhado a ideia do mundo pós-corona. E aí então eles têm dito do novo normal. E têm dito que é necessário mudar muitas coisas. E é necessário reconstruir muitas coisas. Evidente que este vírus causou transtorno em diversas áreas. Causou transtorno na área econômica, causou transtorno na área da saúde, causou transtorno nas áreas, inclusive, familiares. E no meio disso tudo, o que nós percebemos é que o povo de Deus precisa ser instrumento do Senhor para auxiliar na reconstrução. Reconstrução faz parte do chamado que Deus nos deu. E o livro de Neemias é um livro que traz para nós uma cena de reconstruir. Reconstruir porque a cidade de Jerusalém tinha estado destruída. Os muros que cercavam Jerusalém estavam em ruínas. As portas estavam queimadas. A situação era de grande tristeza, porque os muros em volta de uma cidade era símbolo de proteção e de segurança. O fato de Jerusalém estar com os muros arriados apontava para o fato de Jerusalém estar susceptível a ataque. Também nos muros ficavam as portas, e nessas portas aconteciam os grandes julgamentos da nação. Era como se fossem os fóruns dos nossos dias. E as portas queimadas significavam, então, uma situação de um caos um tanto quanto que judicial em Jerusalém. A destruição de Jerusalém era consequência do pecado do povo. O povo de Israel, o povo judeu,
tinha quebrado a aliança do Senhor. E Deus tinha enviado sobre a nação a grande e terrível Babilônia, que tinha causado a destruição daquela nação. O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia, tinha ficado em torno de 70 anos. E Deus então levantou um novo império. E Ciro, guiado pela mão de Deus, liberta os judeus para que eles possam retornar para Jerusalém. O povo retornou, mas a construção teve dificuldade. O povo começou a reconstruir, mas rapidamente as obras foram embargadas. Rapidamente um contexto político se deu. Um grupo de pessoas tramaram contra os judeus e acusaram os judeus de sedição. E uma ordem veio do governo maior do império. E o governo do império, Artaxerxes, envia uma ordem embargando a reconstrução de Jerusalém. No meio desse cenário, então, de cidade destruída, uma cidade praticamente de um mundo pós-guerra, Neemias não está vivendo em Jerusalém. Neemias mora em Suzã. Neemias é um dos grandes cidadãos daquela região. Neemias era o copeiro do rei, tinha conseguido um trabalho importante. Neemias servia o Artaxerxes. Mas de repente, um judeu vai até a cidadela de Suzã. E Neemias faz uma pergunta. E a pergunta de Neemias é: como está o nosso povo? E a resposta que Neemias ouve muda tudo na história. Aquele jovem diz para Neemias: a situação não está boa, Neemias. Os muros estão destruídos, as portas estão queimadas, nós vivemos em um verdadeiro monturo. Está tudo destruído, Neemias. O coração de Neemias é quebrado com esta mensagem. E Neemias, que está longe fisicamente, passa a estar perto com o coração envolvido na obra. Neemias ora a Deus. E depois de alguns meses de oração, Neemias toma a iniciativa de se aproximar diante do rei, com o rosto um tanto quanto triste. E Deus gera no coração daquele rei, Artaxerxes, uma pergunta: por que você está triste, Neemias? E Neemias responde. E Neemias expõe para ele o drama que ele vive, o drama que o seu povo vive. E aquele rei, que até aquele momento era um inimigo da reconstrução de Jerusalém, conduzido pelo clamor de Neemias, mas acima de tudo, conduzido pelo Deus do céu, autoriza que Neemias vá a Jerusalém e reconstrua os muros. Não apenas vá, mas ele dá autorização para que Neemias possa ter trânsito livre. E Neemias possa inclusive buscar madeiras de vários lugares para poder fazer a reconstrução. Esse é o resumo do capítulo 1 até o capítulo 2 do verso 10. Nós temos uma mensagem neste texto. E você que talvez esteja ouvindo pela primeira vez essa série de mensagens no livro de Neemias, eu quero encorajá-lo a olhar o canal da nossa igreja no decorrer da semana e ver a mensagem do domingo passado. E lá você vai entender melhor o início dessa história. Mas agora eu quero olhar com você o segundo episódio dessa reconstrução. Agora é Neemias na cidade de Jerusalém. E agora eu quero ver com você que grandes obras são realizadas debaixo da liderança de um grande líder. Grandes obras são realizadas debaixo da liderança de um grande líder. O livro de Neemias vai mostrar para nós que Neemias vai conduzir o povo à reconstrução dos muros em 52 dias. Isso é um recorde. O muro de toda uma cidade se fecha com 52 dias. É uma grande obra. Mas essa grande obra se dá sob a liderança de um grande líder. E é isso que eu quero ver com você. Este capítulo 2, do verso 11 até o versículo 20, mostra para nós como que Deus usou Neemias, e Deus fez de Neemias um grande líder para reconstruir. Não é inédito dizer que nós vivemos uma crise de liderança. Nós vivemos uma crise de liderança nas mais diferentes esferas. Quando você olha para a sociedade, falta um líder, falta alguém para reconduzir. Quando você olha muitas vezes para a sua família, e talvez você perceba que falta um líder. Nessa noite nós iremos ver algumas características de que Deus pode fazer na vida de uma pessoa para que ele se torne um grande líder e conduza numa grande reconstrução. Eu não sei o que está quebrado na sua vida, eu não sei o que está quebrado no seu campo de atuação. Eu sei que muitas coisas estão quebradas, mas você precisa
nessa noite, entender a necessidade de começar esta reconstrução, liderando o aspecto que Deus coloca na sua mão. Vamos ver então como Neemias lidera. E a primeira coisa que eu encontro aqui nesse texto é que o líder precisa conhecer os desafios antes de agir. Neemias tinha ouvido sobre a situação, mas agora Neemias chegou. O versículo 11 do capítulo 2 diz que cheguei a Jerusalém. E é muito lindo o livro de Neemias, porque o livro de Neemias é um livro de memória. É um livro narrado na primeira pessoa. Neemias conta o que ele viveu, e Neemias diz, eu cheguei lá. E quando eu cheguei, eu fiquei 3 dias. E então à noite eu me levantei. E ele começa a descrever o percurso que ele faz. E ele no versículo 13, ele diz, de noite eu saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo. Olha o que você vai ler. Contemplei os muros de Jerusalém. Neemias viu com os olhos o que ele tinha ouvido com o coração. E ele olha para os muros e os muros estão destruídos. Percebe que aquele que quer liderar, aquele que Deus levanta para liderar, precisa conhecer os desafios que tem diante dele. Neemias não chega lá e reúne o povo e diz, vamos reconstruir. Não, Neemias primeiro sai percorrendo a região. Neemias sai vendo, Neemias sai conhecendo os detalhes, Neemias sai contemplando aonde está em ruína. E ele percorre durante a noite esses trajetos. Olha o versículo, capítulo de número 2, verso 13 ainda. Contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ou açude, mas não havia lugar para passar o animal que eu montava. Percebe, há lugar que nem o animal consegue ir, e ele precisa talvez descer do animal, olhar um pouquinho, subir de novo no animal, passar por uma outra estrada. E ele vai vivenciando as dores do desafio. Ele vai conhecendo. Talvez nós brasileiros temos uma dificuldade enorme de realmente estudar o problema no qual nós vamos tratar. Muitas vezes nós queremos agir, e nós somos chamados a agir o tempo todo. Neemias para antes de agir. Neemias quer conhecer primeiro. Ele quer saber realmente a situação. Ele quer ter noção do quão trabalhoso será a obra. Ele quer saber aonde de fato estão os grandes desafios dele. É isso que você precisa saber. Você precisa gastar tempo primeiro percebendo a destruição ao seu derredor, conhecendo o seu campo de atuação. Neemias morava em Suzã, na cidadela de Suzã. Neemias provavelmente nasceu no período do exílio lá. Neemias conhecia Jerusalém de ouvir falar. E agora Neemias quer conhecer os detalhes. E a minha pergunta é, você tem se esmerado nisso? Você é alguém que estuda o problema no qual está diante de você? Você é alguém que se envolve na reconstrução, passando primeiro pela sensibilidade de perceber o drama que está a sua família, o drama que está o seu trabalho, o drama que está a sua cidade, o drama que está o seu país. Você precisa compreender essas coisas, para você poder se tornar um grande líder, para que os muros terminem com 52 dias. Talvez você ache que foram perda de tempo, tempo gasto por Neemias para conhecer. Não, se Neemias não conhecesse, no meio da obra as coisas iriam virar uma bagunça. E percebe você que quantas vezes as coisas ao seu derredor se tornam uma bagunça, porque você não conhece o desafio que está diante de você. Você apenas conhece a parte superficial dele. Você acha que você já domina tudo, e de repente você está se afogando, porque você não sabia, não mensurava o tamanho da destruição. Talvez você confiou apenas no que alguém disse para você. Neemias tinha ouvido o recado, mas Neemias precisava ver a situação. E eu quero desafiá-lo a ter olhos para ver o desafio que está diante de você. O próprio Jesus disse para nós que ninguém deve entrar numa guerra sem primeiro calcular as forças. Ninguém deve recomeçar uma construção sem primeiro avaliar se tem como chegar até o final. O que Jesus está dizendo é, antes de fazer alguma coisa, planeje. Antes de você fazer, planeje. É isso que Deus quer de grandes líderes. Pessoas que
tem tempo de pensar. Tem gente que nunca consegue construir uma grande obra, porque não sabe observar o desafio que tem diante dele. São pessoas que não gastam tempo compreendendo bem o desafio. Mas há uma segunda característica aqui de Neemias. O líder precisa ser prudente no agir. Não apenas conhecer o desafio, mas ele precisa ser prudente no agir. Neemias chega e Neemias fica na cidade durante 3 dias sem fazer nada. Olha o versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, ele demora 3 dias para começar. E aí você diz, por que isso? Porque Neemias queria conhecer o ambiente em que ele estava. Não apenas conhecer a destruição, mas conhecer as pessoas que estavam ao redor dele. Neemias está sendo prudente no agir. E perceba como é que isso se dá. Neemias demorou 3 dias para agir. Neemias não contou para ninguém o que ele tinha ido fazer em Jerusalém. Olha o versículo 12. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me puseram no coração para eu fazer em Jerusalém. Sabe que tem muita gente imprudente, que talvez se fosse eu e você, com a nossa imprudência, nós teríamos chegado em Jerusalém, teríamos dito, eu vim aqui para reconstruir esses muros. Neemias demora 3 dias, e ele começa a andar pela cidade, e não conta a ninguém. Por que isso? Porque havia toda uma... Neemias sabe que as obras em Jerusalém tinham sido embargadas no passado, porque inimigos surgiram, porque uma questão política estava envolvida, uma política internacional estava relacionada com aquela situação. Neemias não vai se expor de qualquer jeito. Neemias precisa ser prudente no agir. Irmãos, construir coisas, reconstruir coisas, requer de nós prudência, requer de nós sabedoria, sensatez. E muitas vezes requer de nós calarmos a nossa boca para compreender realmente quem está do nosso lado e quem é contra nós. E olha que Neemias mostra a sua prudência com esse seu percurso acontecendo durante a noite. Olha lá comigo. Olha o versículo de número 12 ainda. Então à noite me levantei, uns poucos homens comigo. Não leva todo mundo, leva poucas pessoas, não conta para ninguém. Ninguém sabia o que Neemias estava para fazer. Olha o versículo 16. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Irmãos, é impressionante o grupo de pessoas que Neemias não contou nada. Neemias não contou aos judeus, que eram os mais envolvidos com a história. Neemias não contou aos sacerdotes, que tinham teoricamente uma reputação de serem os líderes. Neemias não contou àqueles ricos da cidade. Neemias não contou aos juízes, aos magistrados, que talvez pudessem ter interesse de ter os muros reconstruídos, as portas onde eles julgavam. Neemias não contou para ninguém. Por que Neemias faz isso? Porque Neemias é prudente no agir. Primeiro ele precisa saber quem são os sacerdotes, quem são os magistrados, quem são os nobres, quem são os judeus, quem são as pessoas ao redor. Sabe que talvez você não reconstrói muitas coisas porque você não é capaz de guardar nem segredo daquilo que está para fazer. Você não consegue guardar para você que você tem coisas para colocar em ordem. Porque você tem uma grande obra para realizar e você está doido para todo mundo ficar sabendo. Isso você gera uma destruição antes do tempo. Grandes obras são realizadas debaixo de uma grande liderança, ou de líderes extraordinários. Primeira característica que nós encontramos do líder é que o líder precisa conhecer os desafios. Segunda característica é que o líder precisa ser prudente no agir. Terceira lição é que o líder está compromissado com o projeto que Deus delegou a ele. Olha aí Neemias capítulo 2 ainda, olha o versículo de número 12. Então à noite me levantei,
e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém, olha o que você vai ler, o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Ah, irmãos, nós precisamos de uma geração de líderes que estejam compromissados com o projeto que Deus deu a eles. Neemias não contou para ninguém o que Deus colocou no coração de Neemias para Neemias fazer. E aqui tem duas coisas. A primeira é que quem colocou no coração de Neemias esta grande obra foi Deus. É Deus quem gerou no coração de Neemias isso. É Deus quem deu a Neemias essa visão. Deus é quem despertou em Neemias o desejo de conduzir a liderança. Se não for um projeto de Deus para o seu coração, querido, é em vão você empenhar em reconstruir qualquer coisa. É Deus que tem que colocar no seu coração. E quando o projeto vem de Deus, você precisa estar compromissado em fazer. Porque Neemias diz que Deus colocou no meu coração para eu fazer. Porque aqui é uma grande lição. Porque todos nós achamos que precisa fazer coisas. Olha para a sociedade e se perguntar para você o que é que precisa mudar, o que é que precisa ser feito, você vai dizer uma série de coisas. Olha para a igreja que você congrega e diz o que é que precisa ser feito, e você vai dizer uma série de coisas. E muitas dessas coisas são belos projetos, coisas necessárias, mas muitas vezes são coisas que Deus colocou no seu coração e é para você fazer. E você, às vezes, Deus colocou no seu coração e você está querendo que o outro faça. Neemias não chega lá e dizendo, sabe de uma coisa, Deus colocou no meu coração é reconstruir os muros. E quem tem que reconstruir os muros é vocês. Não, Neemias chega e diz, essa obra Deus colocou para eu fazer. E eu vou me empenhar, porque Deus colocou para mim. E é isso que você precisa fazer. Você precisa estar compromissado com o projeto que Deus deu a você. E Deus dá projetos diferentes, queridos. A Bíblia diz para nós da diversidade de dons. Há pessoas que Deus chama para se envolver na área social. E muitas vezes Deus colocou no coração daquela pessoa um envolvimento, um engajamento social. Ajudar o outro, promover campanhas de doações, de várias coisas. Mas sabe o que aquela pessoa faz? Ela pega e vai para o outro, que Deus colocou um outro projeto no coração e diz, você precisa fazer, porque precisa fazer obra social. Querido, se Deus colocou no seu coração, é para você conduzir, é para você liderar, é para você estar à frente. Essa ilustração com o projeto social vale para tantas outras. Deus coloca no coração de alguns o projeto de criar um centro de ensino, algo nesse sentido, investir nessa área. E às vezes a pessoa não se empenha nisso, ela quer que toda a igreja se empenhe nisso. É um projeto seu, de você liderar. Deus colocou para você. E aqui eu lembro do meu tutor, pastor Francisco Lúcio, que foi pastor dessa igreja, aliás, pastor fundador dessa igreja. Foi meu pastor e meu tutor durante o período de seminário. E ele tem uma frase linda, que ele falava muito na igreja e fala até hoje. A frase dele diz o seguinte: ver o guiso no pescoço do gato é fácil, difícil é colocar. Então a pessoa vê o gato e diz, tem que colocar o guiso no pescoço. Sim, tem que colocar. E agora quem vai colocar? Neemias viu a necessidade de colocar o guiso no pescoço do gato. Viu a necessidade de reconstruir. Sabe que Deus é quem colocou esse projeto. Mas Neemias sabe que é para ele fazer. Neemias se coloca nessa condição. Tomare que você entenda isso, querido. Nessa sua retomada pós-coronavírus. O projeto que Deus... Precisa muita coisa ser feita. E Deus vai colocar no coração de muitas pessoas projetos diferentes. Aquele que Deus colocou no seu coração é para você fazer. Não queira forçar o outro. O outro Deus há de colocar outros projetos. E precisa que uma série de coisas sejam feitas. Esdras Deus chamou para um propósito. Neemias Deus chamou para outro. Todos são instrumentos de Deus
para que Jerusalém, de certa forma, seja reconstruída. Mas há ênfase diferente. Neemias entende isso. Neemias sabe do chamado que Deus deu a ele. E a minha pergunta é: você sabe para que Deus chamou você? Você sabe qual é o projeto que Deus quer que você se envolva? Mas eu quero chamar a sua atenção para a quarta lição dessas características de líder. Primeiro, o líder precisa conhecer os desafios antes de se expor. Segundo, o líder precisa ser prudente no agir. Terceiro, o líder precisa estar compromissado com o projeto de Deus, delegou a ele. Quarto, o líder precisa saber motivar outros a sonharem juntos. Como eu disse que Neemias, Deus colocou no coração de Neemias para fazer, eu não estou dizendo que Neemias vai fazer isso sozinho. Neemias vai arrebanhar um grupo de pessoas. Mas Neemias sabe que a liderança cabe a ele, porque foi dado a ele o projeto. E o líder precisa saber motivar os outros a sonharem juntos. O líder é aquele que consegue visualizar lá na frente. O líder é aquele que consegue fazer com que a pessoa se empenhe no hoje para colher no futuro. E você precisa ser um líder na sua casa, um líder no seu emprego, um líder na sua cidade, um líder na sua igreja. E você precisa conduzir outros a sonharem com você para ter a cidade reconstruída, para ter os muros reformados, para ver grandes obras acontecendo, para reconstruir a sua casa, reconstruir a educação do seu filho, reconstruir o seu casamento, reconstruir a sua profissão, reconstruir o seu emocional, reconstruir. E olha como Neemias faz isso. Olha aí no verso 17. Depois de Neemias ter passeado pela cidade, contemplado a situação, verso 17, você encontra Neemias pela primeira vez falando ao povo. Então lhes disse, esses então é lindo. Demorou 3 dias, então ele saiu a percorrer a cidade. Andou de noite, olhou, voltou, pesquisou, não contou para ninguém. Então, depois de ter compreendido tudo, então, ele vai fazer o seu clamor popular. E olha o que Neemias fala. Quais são as palavras que Neemias vai usar neste primeiro contato com o povo? Neemias se coloca na mesma situação do povo. Olha o versículo 17. Estais vendo a miséria em que estamos. Tinha pouco mais de 3 dias que Neemias estava em Jerusalém. Neemias poderia ter dito, ei, vocês não estão vendo a miséria que vocês estão? Neemias poderia ter dito, vocês não estão contemplando que loucura é a vida de vocês aqui? Não, Neemias se coloca como participante da mesma situação. Neemias diz, estais vendo a miséria em que estamos. Se você quer liderar, você precisa se colocar junto com a situação, junto com o drama, junto com o problema. Você faz parte da situação. Não é a miséria em que a sua família está, não é a miséria que o seu país está, é a miséria que você está. Neemias está dizendo isso. Olha lá o verso 17, estais vendo a miséria em que estamos. Mas Neemias convoca o povo a refletir a situação em que estavam. Olha a descrição, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Irmãos, isso aqui era a paisagem dos olhos dos moradores todos os dias. Todos os dias eles passavam, todos os dias eles viam os muros destruídos, todos os dias eles viam as portas queimadas, não tinha nada de novo aqui. Mas o líder está olhando para o drama da situação e fazendo com que as pessoas enxerguem aquela situação agora com os olhos diferentes. Neemias está dizendo, vocês não estão vendo. Muitas vezes as pessoas olham, mas não vê. É isso que acontecia, os moradores de Jerusalém estavam acomodados com os muros destruídos, estavam acomodados com a situação quebrada. Tem pessoas na sua casa que estão acomodadas com a situação e você precisa estar vendo, olhe para onde nós estamos. Há pessoas talvez que estão
olhando, melhor dizendo, e não estão vendo o drama que nós vivemos nos dias de hoje. Nós precisamos de liderança que diz: olhe para a situação, veja como nós estamos. Neemias faz isso. Neemias desperta o povo a perceber a trágica situação em que eles estavam. O líder precisa saber motivar outros a sonharem juntos. Neemias lança então o desafio. Do que adianta contemplar a situação se você não lança um desafio? Olha o versículo 17. Então lhe disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros, e deixemos de ser opróbrio. Jerusalém tinha se tornado motivo de zombaria, de escárnio. As pessoas humilhavam Jerusalém, diziam que aquele povo estava destruído, e o povo estava aceitando essa fala sobre eles, até que Neemias diz: ei, por que nós não vamos reedificar esses muros? Por que nós não mudamos a situação? Por que nós não tomamos a rédea da história? Por que nós nos empenhamos? Por que nós não colocamos a mão na massa? Por que a situação não muda? Nós podemos reedificar. Este é um líder diante de um povo apático. E Neemias está reavivando no coração deste povo o desejo de reconstruir os muros. Líderes precisam fazer isso. Líderes precisam fazer o povo a sonhar. E o povo começou a olhar para os muros destruídos e começaram a sonhar quando aqueles muros estivessem reconstruídos. Como seria diferente? Como que a história seria diferente? E a minha pergunta é: você tem feito isso? Você tem conduzido pessoas a sonharem? Ou você tem sido um destruidor de sonho? Ou você tem sido pessoas que só olham para o aspecto negativo? Ou você tem sido pessoa que só diz: o mundo vai ficar destruído a vida toda mesmo? Deus quer nessa noite mostrar para você a necessidade de entender a preciosidade de que o líder precisa fazer o povo sonhar. Mas olha mais, o líder encoraja, mostrando que é possível realizar a tarefa. Do que adianta mostrar a situação? Do que adianta mostrar o drama? Do que adianta dizer como seria bom se nós reconstruíssemos, se não mostrar como reconstruir? E esse é o drama que a gente vive. Porque muitas vezes as pessoas querem injetar ânimo, mas com autoajuda. Quer injetar ânimo com uma mensagem antropocêntrica, sem ensinar o como é possível reconstruir. E Neemias vai dizer como é possível. Olha o versículo 18. E lhes declarei, como a boa mão de meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Neemias conta para o povo como Deus começou a agir, como a boa mão de Deus esteve comigo. Neemias está contando aquela experiência lá de Suzã, quando ele esteve diante do rei e orou a Deus e falou para o rei, e o rei disse: pode ir lá reconstruir. E o Neemias diz: o rei mudou o decreto em relação ao nosso país, os embargos mudaram, porque a boa mão de Deus está conosco, nós podemos reconstruir, porque Deus é conosco. E aí tudo muda. Olhar para os muros, olhar para as adversidades, olhar para as forças das próprias mãos, nada disso torna apto a reconstrução, mas saber que a boa mão de Deus pode estar conosco, muda a situação, faz você levantar com um novo ânimo de vida, não porque você é capaz, você nunca vai reconstruir nada, mas porque a boa mão de Deus está sobre você, é possível reconstruir as coisas. E aqui está a grande diferença da mensagem do Evangelho para a mensagem de autoajuda. A mensagem de autoajuda diz que você reconstrói. A mensagem de Neemias para o povo é que Deus está com eles, e a mão de Deus já começou a operar grandes coisas, ao ponto de mudar o coração do rei.
E a minha pergunta, você consegue ver já as grandes vitórias antes da própria obra ser reconstruída? Por enquanto nenhum tijolo novo tinha sido colocado nos muros, por enquanto nenhuma madeira nova foi colocada nas portas. Mas para Neemias, a boa mão de Deus já estava na história, porque começou lá em Suzã, quando mudou o coração do rei. Falta muitas vezes para nós um olhar no retrovisor, de ver de como a boa mão de Deus já começou a agir. Por isso nós podemos nos encorajarmos a reconstruir muitas coisas, porque Deus já agiu no nosso meio. Nós estamos olhando sobre as características deste grande líder, que conduz a uma grande obra. E aí nós vimos, primeiro, que o líder precisa conhecer os desafios antes de se expor. Segundo, o líder precisa ser prudente no agir. Terceiro, o líder está compromissado com o projeto que Deus colocou, Deus delegou a ele. Quarto, o líder precisa saber motivar outros a sonharem juntos. E deu certo, querido. Olha o versículo de número 18. Então disseram. Disseram quem disseram? As pessoas que ouviram Neemias, aqueles que viram os muros caídos e nunca fizeram nada. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Ganhou ânimo, e eles começam a reconstruir. Olha o capítulo de número 4. Olha o versículo 6 do capítulo 4. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Por que o povo tinha ânimo? Porque foram despertados por este grande líder que foi Neemias. Irmãos, e o povo se envolveu mesmo. Você olha o capítulo 3 de Neemias, e o capítulo 3 de Neemias é uma lista de pessoas que começaram a se envolver diretamente na construção das obras. E sabe quem se envolve? Olha lá o capítulo 3. Olha o versículo 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, e continuaram a reconstrução até a torre de Sem e a torre de Ananel. Percebe, sacerdotes resolveram envolver com a mão na obra, e os muros começam a ser construídos. Olha o versículo 22. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Um outro grupo de sacerdotes se envolve na construção. Olha o capítulo 3, olha o versículo 2. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Irmão, Jericó não era uma cidade perto de Jerusalém, tinha uma distância aqui. E os homens de Jericó, moravam em Jericó, empolgaram com a reconstrução e foram lá em Jerusalém construir os muros de Jerusalém. Por quê? Porque Neemias inflamou o coração do povo, dizendo: deixemos de ser o opróbrio, reedifiquemos os muros, porque a mão de Deus está sobre nós. E a lista é enorme de pessoas das mais diferentes funções. No capítulo 3, você encontra ourives e perfumistas. Olha o versículo 8. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives junto dele. Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro do largo. E a minha pergunta é: o que ourives e perfumistas entendem de construção bruta de muro? Nada. Perfumista é para lidar com perfume. Ele não foi lá colocar perfume no muro. Mas eles foram tão empolgados, ficaram tão envolvidos com a obra, que eles agem naquilo que é necessário fazer. Agora é hora de construir muros, então é muros que nós vamos fazer. E esses homens fizeram isso, debaixo da liderança de um grande líder. Pessoas importantes se envolveram, querido. Olha o versículo 9. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de maioral da metade de Jerusalém. Pensa tirar um homem que é maioral da metade de Jerusalém, um dos filhos dele, se envolver com a construção? É para pouco. É para pouco isso. Por que Neemias fez isso? Porque Neemias foi um líder que soube motivar outras pessoas a sonharem juntos.
Você precisa fazer isso. Você precisa fazer a sua família sonhar com os dias melhores. Você precisa fazer a sua igreja sonhar com dias melhores. Você precisa fazer com que as pessoas ao seu redor se envolvam com dias melhores. Mas o líder não apenas precisa conhecer os desafios, o líder não apenas precisa ser prudente no agir, o líder não apenas precisa estar compromissado com o projeto que Deus delegou a ele, o líder não apenas precisa saber motivar outros a agir, o líder precisa ter coragem para enfrentar os opositores. E aqui está a quinta lição. O líder precisa ter coragem para enfrentar os opositores. Quem diz que construir uma grande obra não vai levantar opositor? Olha lá o versículo de número 19, do capítulo 2. Porém, Sambalá, o horonita, em algumas versões está Sambalate, inclusive a que está sendo projetada. Na minha aqui da Bíblia está Sambalá. As duas são possíveis. Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Percebe, queridos, você encontra agora a figura desses homens, Sambalá ou Sambalate, Tobias e Gesem. Esses três vão aparecer muitas vezes na história de Neemias e nós os veremos com mais detalhes no próximo sermão. Mas aqui o que eu quero que você entenda é que já despertou o ciúme, já despertou um ódio, já despertou uma oposição. Não pense você que quando você começa a reconstruir não vai ter gente falando mal de você. Vai, toda a grande obra vai despertar opositores, e aqui despertaram esses três, e eles vão se apresentarem, vão querer desmotivar o povo, vão querer arrumar confusão no meio do povo, vão dizer que não é possível fazer, que não dá, que é melhor você parar a tentativa de reconstruir, porque é difícil demais. E ele disse: que é isso que fazeis? Vocês estão querendo rebelar contra o rei? Vocês estão querendo fazer um montinho aqui? E como que um líder reage quando os opositores se levantam? Ele se acoa, ele desiste, ele diz: não dá mesmo, ou ele enfrenta os desafios? O líder precisa ter coragem para enfrentar os opositores. Olha Neemias, versículo 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos, reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias não quer negociar. Neemias sabe que esses Sambalate, Gesem e Tobias são os inimigos de longa data do povo de Israel. Eles estiveram envolvidos no primeiro embargo que veio sobre essa obra. Eles fazem parte de povos miscigenados. Eles não são judeus de puro sangue. Eles não têm compromisso com o Deus dos judeus. Eles não têm compromisso com o Deus da aliança. Eles não são do nosso povo. E eles se levantam com vozes para desanimar. Neemias diz: vós não tendes parte, essa obra não é de vocês, esses muros não têm nada a ver com vocês, esse sonho não é o sonho de vocês, esse projeto não é do coração de vocês, vocês não têm nada a ver com isso. Mas nós temos tudo a ver, e nós reedificaremos, porque o Deus do céu nos dará bom êxito. É isso que eu e você precisamos saber. Enfrentar a oposição na vida. Não pense você que qualquer área da sua vida, seja numa área empresarial, seja na área dos estudos, seja na área da própria igreja, em qualquer esfera de ação, você sempre vai encontrar opositores. Você jamais deve dar ouvidos a eles. Você deve saber que o projeto que Deus deu a você é maior do que o opositor. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O líder precisa ter coragem para enfrentar a oposição. Você tem coragem? Sexta lição: o líder precisa saber de onde vem o poder da sua conquista. Versículo 20 diz: Neemias poderia ter respondido assim: eu sou amigo do rei, eu sou funcionário do rei, o rei vai dar autorização sim para eu reconstruir. Não, Neemias sabe de onde vem a solução.
Neemias sabe de onde vem o poder da conquista. E Neemias diz no versículo 20: então lhe respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Não é a minha capacidade, não é a minha influência, não é os meus contatos, não é a minha inteligência, não é a minha força, não, é o Deus do céu que nos dará bom êxito. Você sabe de onde vem o poder da sua conquista? O mundo prega que o poder vem de você mesmo, mas eu estou aqui para dizer para você, o poder só vem de Deus. Você é fracassado por você mesmo. Você não é capaz de reconstruir muros, coisa nenhuma. Você não é capaz de reconstruir nada na sua vida. Mas o Deus dos céus pode dar a você bom êxito na sua reconstrução. Sétima característica do líder. O líder precisa delegar tarefas. E é isso que você encontra no capítulo 3. No capítulo 3 você encontra uma lista de pessoas que construíram os muros. Não foi Neemias sozinho. Neemias colocou pessoas, e é interessante que o texto faz destaque para o fato de que muitas dessas pessoas foram colocadas para reconstruir o muro que passava na parte da casa deles. Diante da casa de uma determinada família ia passar o muro. E Neemias diz, essa parte é da família tal reconstruir. E uma parte constrói aqui, a outra parte reconstrói aqui, a outra aqui. E Neemias delega funções. E cada um está fazendo a sua parte delegada. E quando ele se envolve naquela parte, ele termina aquela parte, o outro está terminando a outra, o outro a outra. E em 52 dias cada um está construindo a sua parte. Em 52 dias uma pessoa não constrói os muros todos, mas em 52 dias um constrói a parte que está diante da sua casa. Em 52 dias o outro constrói a parte que está diante da casa. E tudo ao mesmo tempo, simultâneo. Em 52 dias o muro está todo preenchido. E a minha pergunta é, você sabe delegar? Ou você acha que você vai fazer todas as coisas? Você sabe delegar funções? Há pessoas habilitadas para construir. Há pessoas que Deus colocou do seu lado para ser a mão para fazer determinadas coisas para você. Use dessas pessoas. Delegue, compartilhe. É isso que Neemias faz. 8ª lição. O líder precisa reconhecer os feitos dos seus liderados. Me chama a atenção o capítulo 3 de Neemias. Porque é uma lista de nomes de ilustres desconhecidos. A maioria deles eu nunca tinha ouvido falar antes do livro de Neemias. A maioria deles só vai aparecer aqui e nunca mais vai repetir na história bíblica. E o que me chama a atenção é que este livro é um livro de memória de Neemias. Neemias está contando tudo o que aconteceu. E Neemias poderia simplesmente ter dito assim, e algumas pessoas me ajudaram a reconstruir os muros e estava resolvido. Mas não, Neemias lista nome por nome de famílias que reconstruíram. Neemias está dando uma lição para nós. E a lição para nós é que o líder precisa reconhecer os feitos dos seus liderados. Neemias está deixando registrado para a memória, para a história, de que não foi ele quem reconstruiu os muros, mas foi pessoas como Eliasibe, foi pessoas como Zanoá, os moradores de Zanoá, melhor dizendo, são pessoas como Malquias, são pessoas como Salum, são pessoas como Reum, são pessoas como Bavaí, são pessoas como Ezer e tantos outros. É uma lista de nomes que foi Neemias quem escreveu. Neemias disse, eles construíram um pedacinho do muro. E é isso que o líder precisa fazer, reconhecer os feitos dos seus liderados. E a minha pergunta, você faz isso? Você reconhece os feitos dos seus funcionários? Você reconhece os feitos dos seus familiares? Você reconhece os feitos que a sua esposa faz, que os seus filhos faz, que o seu esposo faz? Líder precisa reconhecer os feitos. Líder não é aquele que brilha sozinho. Querido, você que lidera áreas da igreja, você reconhece os feitos das demais pessoas. Neemias está nos ensinando que líderes precisam reconhecer os feitos dos seus liderados. Não é só Neemias. Paulo escreve uma carta, a carta aos Romanos, a carta mais teológica talvez da Escritura, mais profunda sobre justificação pela fé, sobre eleição. Mas o último capítulo, capítulo 16, há uma lista de nomes
de ilustres desconhecidos que trabalhavam na igreja de Roma. E Paulo escreve nome por nome, dizendo, fulano fez isso, fulano fez aquilo, Beltrano. Paulo está dizendo, há liderados que fazem parte da história. Queridos, quando nós olhamos para a lição dessa noite, nós vemos que grandes obras são realizadas por pessoas que sabem liderar. Nós vimos 8 lições sobre os líderes, e eu não espero que você decore elas, porque são muitas. Mas eu espero que esta mensagem entre no seu coração. E as 8 lições que nós vimos nessa noite foram as seguintes. Primeiro, o líder precisa conhecer os desafios antes de se expor. Segundo, o líder precisa ser prudente no agir. Terceiro, o líder está compromissado com o projeto que Deus delegou a ele. Quarto, o líder precisa saber motivar outros a sonharem juntos. 5, o líder precisa ter coragem para enfrentar os opositores. 6, o líder precisa saber de onde vem o poder da sua conquista. 7, o líder precisa delegar tarefas. 8, o líder precisa reconhecer os feitos dos seus liderados. Assim você lidera para que uma grande obra aconteça. Talvez quando você olha para tudo isso, você se sente tão longe daquilo que Neemias foi. E talvez você diz, pastor, eu não tenho condição de ter essas 8 características. Pastor, a minha casa é um fracasso, meu lar é um fracasso, minha família é um fracasso, meu trabalho é um fracasso, minha vida é um fracasso, porque eu não sou capaz de liderar como Neemias liderou. Querido, você não está sozinho nessa história. Eu e você não somos o Neemias dessa história, não. Nós somos muito mais o povo que esteve debaixo do reinado, debaixo da liderança de Neemias. Sabe de uma coisa, queridos, eu e você não somos capazes de conduzir muito nas reconstruções das coisas que nós mesmos quebramos. Nós precisamos de alguém que venha e lidere sobre nós. Mas nós precisamos não de um Neemias, nós precisamos não de um presidente, não de um governador, embora há funções para presidentes e governadores. Nós precisamos de alguém que faça muito mais do que essas 8 características aqui. Nós precisamos de um líder que seja extremamente perfeito. Porque a destruição que nós causamos é uma destruição terrível. É uma destruição mais de muros quebrados, é uma destruição de vida quebrada. E nós precisamos de um líder que chegue e nos mostre a terrível condição que nós estávamos e diz, olhe para a terrível situação que você está. Mas há possibilidade de mudar, porque Deus pode mudar a sua história. E sabe quem é o líder que pode fazer isso por você? É Jesus. Jesus é o maior líder que existiu na história. Jesus é maior do que Neemias. Eu e você nunca seremos o Neemias dessa história. Mas nós somos o povo de Deus que precisamos de um líder. E o líder maior da nossa vida é Jesus. Queridos, você precisa que Jesus entre na sua história, que Jesus que sabe ser prudente, que Jesus que sabe conhecer os dramas, que Jesus que conhece as dificuldades, que Jesus que enfrenta o opositor da nossa alma, que é Satanás, como Jesus enfrentou naquele deserto, como Jesus o expulsou do céu, lançando para a terra o acusador, aquele que enfrentou o inimigo maior da nossa alma. Nós precisamos dele para liderar a nossa vida. Não seja você um autônomo na sua história. Seja você aquele que se envolve com um pedacinho que Deus deu para você, porque Ele está construindo uma história linda. Esteja debaixo dessa liderança. Seja o povo que ouviu Neemias dizendo, nós vamos reedificar, nós temos bom ano, nós vamos colocar a mão na obra. Porque nós temos um líder que está nos conduzindo, que é Jesus. Jesus está fazendo novas todas as coisas. E Ele há de usar você para reconstruir áreas da sociedade, na sua profissão, com a sua cosmovisão. Deus vai fazer isso em você. Porque Ele é o grande líder da história. E é a Ele que nós devemos
a adorar. Nesse momento eu gostaria que você pedisse que este líder pudesse liderar a sua vida, liderar a sua família, liderar a sua história, liderar a nossa nação. Que este líder, Jesus Cristo, se manifeste na sua vida. Vamos orar. Ó Deus, Pai bondoso, nessa noite, ao contemplar as virtudes de Neemias e ao perceber que nós estamos tão longe de conseguirmos liderar grandes coisas na nossa vida. A maioria de nós, ó Deus, somos uns desastres. A maioria de nós não conseguimos colocar um tijolo sequer na nossa história. Ah, Deus, mas a Tua graça enviou a nós um grande líder. Um líder perfeito, o próprio Deus se fez um de nós. Andou no nosso meio, viu a miséria que nós estávamos. Se compadeceu de nós. E nos levou a sonhar com um novo futuro. Nos levou a mostrar que nós poderíamos deixar de sermos o opróbrio. Não por causa de nós, mas por causa da boa mão do Deus que estava providenciando a nossa reconstrução. Obrigado, ó Deus, porque a nossa redenção já está em obra. A maior parte já foi construída na estrutura da morte do Teu Filho na cruz. E dia a dia os tijolos estão sendo postos. Obrigado, ó Deus, porque um dia nós deixaremos de ser totalmente o opróbrio e viveremos num novo céu e nova terra. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos nos sujeitar a este líder. Deus, talvez há pessoas que estão com a vida destruída porque estão longe da liderança do Senhor. Nessa noite, ó Deus, o Senhor quebrante os corações e se coloque como aquele que pode reconstruir os muros quebrados. O nosso país precisa de reconstrução. A nossa cidade precisa de reconstrução. A nossa vida precisa de reconstrução. Obrigado porque o Teu Filho, Ele é mais do que um carpinteiro. Ele é mais do que um carpinteiro. Ele sabe reconstruir não apenas móveis, não apenas coisas, não apenas casas. Ele sabe reconstruir vidas, porque Ele se fez um de nós. E é no nome dEle que nós oramos. Amém.